Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Muito bom ter vocês aqui com a gente de novo. Já vai falando aí de onde vocês estão falando, qual que é a cidade de vocês. Eu, professora Sabrina, estou falando de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu, professora Tatiana, também de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Boa noite, Arlete. Boa noite, Fer. Que bom que vocês estão com a gente de novo. Vamos começar para uma aula muito legal hoje. Vamos para o aquecimento. A gente precisa comentar algumas coisas muito importantes com vocês aqui. São Paulo, capital. Tem gente de Ribeirão Preto aqui. Vi que tem do Rio de Janeiro lá no grupo também. Tem gente de bem longe também, hein, pessoal. Não esqueçam de compartilhar com os seus amigos, com quem vocês acham que pode se beneficiar dessa técnica, na sua prática, inclusive. Já dá o like no nosso vídeo, para poder alcançar outras pessoas que muitas vezes têm interesse também no assunto, têm interesse em melhorar a sua prática clínica, os seus atendimentos, em trazer melhor qualidade de vida para os seus pacientes. Isso é muito importante. Né, Tati? É isso mesmo. Vamos disseminar aí essa prática integrativa tão maravilhosa e que pode trazer aí tantos benefícios para a qualidade de vida de quem recebe, trazer também muitos benefícios para a vida de quem aplica, né? Que isso a gente garante para vocês assim de uma maneira muito fervorosa, digamos, porque os benefícios que a gente sente no nosso dia a dia, juntamente com os nossos pacientes, é algo muito bonito, é algo muito gratificante, é a certeza de que nós escolhemos o caminho correto, estamos trilhando o caminho correto, e é isso. Bom, e para quem não esteve com a gente ontem, a live de ontem, a aula de ontem ficou gravada, vocês podem acessar aqui no meu canal. Tem o link nos grupos também, para quem está nos grupos. Eu deixei o link, deixei no meu Instagram, para vocês poderem acessar. Ela não vai ficar por muito tempo, então aproveitem. São 60 minutos de puro ouro, né? Ouro em pó, como dizem, né, Tati? Que é o mais raro que tem, o ouro em pó. É isso mesmo. E hoje a gente É vai isso falar de um mesmo. tema muito interessante, que são as dores musculares. Como que a auriculoterapia vai ajudar no nosso atendimento no paciente que vem com dores musculares, dores articulares, dores em tendão, dores em geral, né? Imagina que você tem uma paciente que chega para a gente já, muitas vezes, já tendo passado por diversos médicos diferentes, diversos profissionais, né? Porque a nossa medicina ocidental é extremamente segmentada, particularizada. Então, essa paciente, muitas vezes, até descobrir de onde está vindo a dor dela, ela passa em diferentes profissionais, muitas vezes com diferentes medicações, e outras vezes com medicações que não fazem o efeito esperado. E, além de tudo, trazem muitos efeitos colaterais. Imagina essa paciente chegando no seu consultório. O que, que você tem para oferecer para ela, além do que ela já tem, além muitas vezes ela não tem um diagnóstico fechado, mas ela continua com dor, mesmo apesar dela ter feito diversos exames, e a medicina fala para ela que ela não tem nada, né? A Tati vai falar um pouquinho desse não tem nada, mas a paciente tem a dor, tem a queixa. Essa paciente chega para você e você tem na mão, na manga, um recurso como a acupuntura auricular e a auriculoterapia. Eu falo que eu carrego dentro da minha bolsa, às vezes dentro do bolso, o meu pacotinho de semente, junto com a minha pinça. Você também, né, Tati? Vixe, Tá ali tá todo pronto para lado qualquer nessa. hora que você precisar.
você tem ali Aonde, na sua aonde, manga, né, para aonde a você. bolsa está, o estojo com os materiais da acupuntura auricular e da auriculoterapia está, né? Então, Exatamente. e você falando sobre isso hoje, Sá, sobre a paciente chegar para você com queixas, mas sem nenhum diagnóstico feito, né? A partir da medicina ocidental, aconteceu isso comigo hoje. No começo da tarde, eu iniciei o tratamento de uma paciente que veio justamente assim, passou por 4 médicos, né? Com uma queixa de dor de estômago muito intensa, de uma sensação de empachamento muito grande, e fez endoscopia, fez ultrassom, fez vários exames, e no final foi diagnosticado que ela não tinha nada, né? Então, aí, obviamente, fiz uma anamnese, fiz um primeiro tratamento, fiz uma anamnese, conversamos bastante, né? Eu já comecei a pescar ali, né, com essa paciente, uma possibilidade para essa dor de estômago tão intensa, né? E já iniciei o tratamento com ela hoje, mas foi justamente isso. Entrou em contato comigo dizendo que já tinha passado por 4 médicos e que os médicos não tinham encontrado nada e que ela tinha recebido a indicação para fazer acupuntura comigo por uma outra paciente minha, que já foi minha paciente e que quando ela fez o tratamento comigo, ela teve uma melhora muito grande. Então, aconteceu isso comigo hoje, às 2:30 da tarde, foi a paciente que eu atendi hoje, um caso igualzinho esse que a Sabrina falou. Veio para a acupuntura porque os médicos da medicina ocidental não descobriram nada, mesmo com exames de imagem, com o caso de uma endoscopia e de um ultrassom. Então, Imagina você ter preparem-se. essa possibilidade, né, de ele, em 4 atendimentos, 5 atendimentos, trazer uma melhora da qualidade de vida para essa paciente, trazer uma melhora da dor dessa paciente, com sementes de mostarda na orelha, nesse nosso Sim, microsistema que a gente conversou ontem, né. Então, é uma coisa muito rica, porque a gente não tem efeito colateral, praticamente não tem contraindicações, né, são pouquíssimas as contraindicações ou, as situações em que não vai fazer efeito. Então aproveitem, anotem tudo como vocês fizeram ontem, porque isso aqui é ouro em pó. Vou deixar a Tati falar aqui agora, porque é ela que vai tomar conta aqui do espaço. então vamos lá. A partir de agora, nós vamos trazer aí para vocês os slides desta aula que nós montamos de auriculoterapia fácil no tratamento das dores musculares. Eu quero que vocês, no decorrer, conforme eu for passando os slides que a gente for conversando, eu quero que vocês comecem deixando as dúvidas de vocês no chat, tá bom? Não precisa esperar para colocar as dúvidas só no finalzinho da aula. Já pode ir interagindo, já pode ir colocando as dúvidas de vocês. Se for necessário, eu paro aqui com o slide, a gente conversa, a gente debate, a gente discute, tá bom? Então, o que nós queremos é que vocês interajam conosco durante essa aula, trazendo aí as dúvidas de vocês, trazendo as perguntas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, como que a acupuntura auricular e a auriculoterapia atuam trazendo uma melhora na qualidade de vida? Então, para quem assistiu a aula de ontem, né, ou para quem ainda vai assistir essa aula, nós trouxemos para vocês o quanto que a acupuntura auricular, sendo um microsistema, ela pode atuar no nosso corpo como um todo. E por que que esse microsistema tem essas respostas tão maravilhosas e tão grandes? Porque existe uma conexão de todo o nosso sistema nervoso central, existe uma conexão muito grande dos nossos órgãos e os órgãos relacionados aos nossos meridianos, e também existe uma conexão imensa, né, do nosso sistema límbico, que é o mantenedor das nossas emoções. Então, nós temos esses 3 sistemas aí vinculados, chegando no nosso pavilhão auricular, esses 3 sistemas que são o pilar da nossa saúde, o pilar da nossa condição
física, energética e emocional de equilíbrio, chegando justamente no nosso pavilhão auricular. Então, por isso que nós temos essa melhora na qualidade de vida com esse tratamento. Então, ao utilizarmos essas duas técnicas, a acupuntura auricular e a auriculoterapia, em conjunto, potencializamos o nosso sistema nervoso central, que atuará enviando comandos ao nosso sistema imunológico e ao nosso sistema endócrino para aumentarem a produção dos nossos agentes anti-inflamatórios, agentes endógenos, que são os grandes diminuidores de dor, agentes analgésicos, hormônios, neurotransmissores e enzimas. Então, pessoal, isso aqui é um resuminho da aula de ontem que nós trouxemos para vocês, tá bom? Mas, mais uma vez, né, eu vou bater nessa tecla, que é para vocês realmente captarem a importância que esses dois tratamentos, eles têm, né? Porque eles conseguem formatar, eles conseguem fazer tudo isso. E por que os dois, quando casados, né, quando utilizados em conjunto dentro da montagem de um protocolo de tratamento eficaz, eles produzem tantas benesses? Justamente porque um vai atuar no nosso corpo físico de uma maneira muito rápida e eficaz, e o outro vai atuar nos nossos órgãos, nas nossas energias e no nosso sistema emocional de uma maneira muito mais intrínseca, muito mais ferrenha. Então, quando vocês aprendem a utilizar essas duas técnicas e a mesclá-las, é onde nós temos esses protocolos de tratamento que com respostas rápidas, aonde o paciente, depois de 2, 3, 4 sessões, já vai apresentar uma melhora muito grande, né? O paciente vai estar feliz com o tratamento, o paciente vai indicar vocês para outros pacientes, né? Que nem hoje, o meu consultório, ele gira desse jeito. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, vocês vão ver que eu posto muito mais a respeito dos cursos do que até mesmo dos meus atendimentos. Por quê? Porque hoje eu recebo atendimentos no meu consultório de pacientes novos toda semana, porque a grande maioria vem por indicação. E se o paciente me indica, um paciente que já tratou comigo me indica para outra pessoa, é porque ele ficou feliz, ele ficou contente com o resultado do tratamento da acupuntura. Né? E eu tenho até hoje comigo pacientes que são meus pacientes fiéis, que estão comigo há mais de 10 anos. E por que eles estão comigo há mais de 10 anos? Porque a qualidade de vida que eles receberam com o tratamento da acupuntura auricular e da auriculoterapia foi tão grande que eles preferem permanecer em tratamento do que correr o risco de voltar a gastar dinheiro na farmácia. Então, são pessoas que gostam muito desses tipos de práticas, de técnicas terapêuticas naturais, né? E que sempre me falam, não, Tati, eu prefiro continuar fazendo acupuntura porque eu gosto, eu me sinto muito bem, é muito bom estar conversando com você, é muito bom estar aprendendo com você, e eu prefiro 1000 vezes isso, estar com você uma vez na semana, ou estar com você uma vez a cada 15 dias, do que colocar, né, encostar a minha barriga no balcão de uma farmácia e pedir uma caixa de remédio. Então, vocês vão perceber que no decorrer da carreira de vocês, vários pacientes vão se tornar pacientes fidedignos. E tá tudo bem, e tá tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. E todo esse estímulo gerado a partir destes dois sistemas extremamente importantes e atuantes na manutenção do nosso estado de saúde farão com que nosso corpo atue com maior efetividade no processo da melhora da saúde física e fisiológica geral. Né? Então, quando a gente fala lá, o sistema nervoso ativado, mandando mensagem para que o sistema imunológico atue sobre as glândulas, fazendo com que elas produzam todas aqueles agentes endógenos, anti-inflamatórios, neurotransmissores e hormônios, para fazer a manutenção da nossa qualidade de vida, para fazer
o retorno do nosso estado de saúde, promovendo também um aumento nas respostas do sistema energético. Então, quando a gente trabalha com muita efetividade, né, o nosso corpo físico, através do nosso sistema nervoso central, através do nosso sistema imunológico, nós vamos automaticamente nutrir o nosso sistema energético, nós vamos dar mais força para ele poder atuar e ajudar no restabelecimento de todas as estruturas envolvidas. E quando a gente atua no sistema energético, vocês vão ver na aula de amanhã, que nós vamos trazer para vocês, onde nós vamos falar sobre o sistema emocional, nós vamos falar sobre a saúde mental, que quando nós temos um físico retornando ao estado de saúde, um sistema energético fortalecido, o nosso sistema emocional, ele vem junto ali, sendo completamente equilibrado, entrando num estado de homeostase, de equilíbrio, com muito mais facilidade, tá bom? Então, respostas do nosso sistema energético e com diminuição de dor e processos inflamatórios. O nosso sistema emocional, como eu acabei de falar, também responde positivamente. Pessoa saudável é sempre mais feliz. Então, um outro ponto extremamente importante no entendimento das dores musculares é, através de uma escuta efetiva e acolhedora, entender junto àquele paciente quando a dor iniciou, em que momento da vida dele ela surgiu, há quanto tempo ela está presente, o que modificou-se na vida dele após o surgimento desta dor, e o que ela acarreta emocionalmente na rotina diária dele. Então, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aí para vocês o exemplo da paciente que iniciou o tratamento comigo hoje, o que aconteceu na vida dela há 9 meses atrás. Ela perdeu o emprego dos sonhos dela. Hoje ela já está trabalhando novamente na área dela, mas numa função que ela não é feliz em realizar. Então, é só para vocês terem uma noção de como que tudo mescla, como tudo interage, e mais uma vez, como esses 3 sistemas, eles precisam ser organizados, reorganizados juntos. Nós precisamos olhar para o nosso paciente como um todo, sempre, tá bom? Bom, pessoal, estão gostando? Como é que tá aí? Vou pedir para a Tati agora comentar com a gente quais são os pontos imprescindíveis para a gente analisar a dor, essa dor musculoesquelética do nosso paciente, e para a gente propor um bom tratamento. O que a gente precisa saber, o que a gente precisa perguntar, analisar, para poder montar um bom protocolo e, consequentemente, um tratamento eficaz para o nosso paciente. Todo o sucesso de vocês vai depender da anamnese que vocês vão realizar com o paciente. Como eu coloquei nesse slide que está aparecendo aqui para vocês, é extremamente importante vocês conseguirem trilhar essa anamnese, tentando o tempo todo buscar o máximo de informações com relação a esse paciente, ao que ele está sentindo, quando começou, né? Que nem hoje, nessa primeira conversa com essa paciente, eu comecei a perguntar para ela, falei, olha, já que tem algum tempo que você está investigando essa dor, não foi achado nada, então se fisiologicamente nenhum padrão seu modificou-se, né? Da onde essa dor está vindo? Então você consegue me relatar mais ou menos quando essa dor começou? Aí ela falou para mim que essa dor começou aproximadamente há uns 5 meses atrás. Eu falei, e o que aconteceu nesse momento, né, de 5 meses que te deixou muito triste, que te deixou imensamente preocupada? Por quê? Dor no estômago,
para nós, na medicina tradicional chinesa, o estômago ele está ligado diretamente ao elemento terra, né? Ele é o meridiano acoplado do baço pâncreas. Então, o que aconteceu, né? Dentro do elemento terra, o que nós temos de primordial com relação à emoção? É a preocupação. Então, eu fui direto nessa pergunta, né? E aí ela falou para mim, olha, há 5 meses atrás não aconteceu nada, mas eu falei, o que te deixou imensamente preocupada? Então, antes disso, foi aonde ela me relatou a perda desse emprego que ela jamais imaginou, né? Que ela fosse chegar, ela saiu um dia, estava tudo ok, ela chegou no outro e foi mandada embora, né? Depois de 3 anos. E um emprego que ela lutou muito pela vaga, ela tentou entrar nesse emprego por 2 vezes. Então, assim, um processo aí, né, onde ela inicialmente foi algo que ela quis muito, que ela batalhou, que ela lutou, aí ela conseguiu, né? Ela conseguiu se colocar numa posição dentro dessa empresa. Então, tudo que ela tinha almejado, ela foi conseguindo. Ela foi conseguindo no decorrer desses 3 anos. E aí ela sai numa sexta-feira, tá tudo bem, tá tudo ok. Ela chega numa segunda-feira antes do almoço e ela é dispensada. Então, assim, sem ela sonhar que isso poderia acontecer. Então, o choque, o baque, a frustração, né, a preocupação. Né? Então, o que eu vou fazer agora? O que vai ser de mim agora? Né? No momento desse, eu perder o emprego dos meus sonhos, o que eu fiz de errado? Então, assim, a autocobrança também, ela vai deixar o nosso estômago sempre numa situação muito deprimente. Então, é aonde todas essas disfunções começam a se manifestar, tá bom? No nosso curso, vocês terão uma aula de psicoenergossomática, onde eu vou trazer muito a respeito disso, entender como as emoções atingem e agem no físico, em que momento elas atingem o físico e como elas vão agir no físico, tá? É uma aula muito bonita, é uma aula muito interessante, de muito conhecimento, que vai ajudar vocês a entenderem muitos padrões dos pacientes de vocês, tá bom? Então, uma anamnese, ela precisa ser feita com tranquilidade, feita com calma, ela não pode ser feita com pressa, tá bom? Então, comecem sempre perguntando para essa paciente quando começou, qual é a sensação de dor, se é uma dor que aperta, se é uma dor que queima, se é uma dor que dói, de que maneira ela dói, né? Se é uma dor mais em sensação de agulhada, se é uma dor que parece que está torcendo algo. Então, tudo isso nos traz parâmetros, tudo isso nos ajuda a estar formatando aí essa anamnese, buscando informações, buscando parâmetros, para a gente poder entender o nosso paciente. Né? Então, essa paciente ficou muito nítida hoje que a dor de estômago dela é puramente emocional devido a toda essa situação que ela passou. Então, é um misto de preocupação com eu perdi o emprego dos meus sonhos, então, o que eu vou fazer agora? Como eu me coloco de volta no mercado de trabalho? Né? E ela se colocou de volta no mercado de trabalho na área dela, porque ela trabalha com divulgação de eventos, marketing e propaganda, mas numa empresa que não chega nem perto da empresa que ela trabalhava. Então, tem todos esses fatores que a gente precisa ali entendendo, conversando com o nosso paciente e ajudando ele no entendimento de tudo aquilo, né? Para ele também não achar que ele tá louco, que ele tirou essa dor do nada, tirou a dor de dentro do bolso e falou, tá aqui, a dor tá aqui, né? Então, não é assim, tá bom? Então, todos esses itens que eu coloquei aqui, né, para vocês. Então, quando a dor iniciou, em que momento da vida dele ela surgiu? Porque tem pacientes que chegam para a gente com 10 anos de dor. Tem pacientes que chegam para a gente já acostumado a sentir a dor. E aí ele vem para nós quando ela agudiza demais, né? Então, tem muitos pacientes que chegam para a gente, pacientes de lombalgia é muito comum chegar para a gente no consultório
E aí, a hora que você faz a anamnese, você pergunta quanto tempo você tem dor nas costas, há quanto tempo você tem dor na sua lombar. O paciente fala assim, eu tenho há 6 anos, eu tenho há 15 anos. E ele vem por quê? Porque é uma patologia extremamente crônica, mas que se agudizou. Então, ele entrou numa crise, ele não está quase mexendo direito, aí ele vem para a acupuntura, tá bom? Vem para fazer o tratamento com vocês, tá? Então, há quanto tempo essa dor está presente, o que ela modificou na vida desse paciente, porque dependendo da dor, o paciente deixa de fazer a atividade física que ele fazia, o paciente deixa de dirigir, o paciente deixa para de conseguir realizar muitas vezes afazeres domésticos. Então, o quanto isso tudo influencia nesse paciente, né? Então, além da dor física, a dor emocional, de sentir-se às vezes inútil, de sentir-se limitado. Então, tudo isso a gente precisa entender, tá bom? Então, e como eu coloquei aqui, o que essa dor acarreta emocionalmente. Então, esses itens, eles são imprescindíveis para vocês colocarem na anamnese de vocês. São perguntas-chave que vocês precisam fazer para o paciente para vocês terem todo esse entendimento. E aí vocês conseguirem realmente montar um protocolo de tratamento que eu e a professora Sabrina chamamos de protocolo de tratamento eficaz. Ou seja, um protocolo de tratamento que o paciente já vai começar a sentir uma melhora logo ali no princípio, com 2, 3, 4 sessões no máximo, tá bom? E alguns dos pontos imprescindíveis também para que possamos analisar a dor musculoesquelética do nosso paciente. Então, aqui, qual é o tipo de lesão? Então, o que ele tem? Né? Ele tem uma tendinite, ele tem uma ruptura muscular, ele tem uma ruptura de tendão, ele tem uma artrose, ele tem uma artrite, ele teve um ligamento parcialmente rompido. Então, qual é o tipo de lesão desse nosso paciente? Quais são as estruturas que estão acometidas? A estrutura muscular, é a estrutura óssea, é a estrutura tendínea, é a pele que está acometida, né? São os cabelos que estão acometidos, é a visão que está acometida, é a fala, né? Então, nós precisamos, na nossa anamnese também, traçar todo esse perfil de estruturas acometidas dos nossos pacientes. Então, assim, o tempo de lesão, se é uma lesão crônica, se é crônica, qual é o tempo de cronicidade? Tem 2 meses, tem 3 meses, tem 5 anos, tem 12 anos. Então, nós precisamos também entender, né, esse tempo de lesão. Qual o motivo da lesão? Então, o que levou esse paciente a se lesionar? Foi através de um acidente? Foi por conta de uma atividade física mal realizada ou mal direcionada, né? Se foi um acidente doméstico, então qual foi o motivo da lesão? Ou se é aquele paciente que dorme bem, como eu falei na aula de ontem, aquele paciente que dorme bem e acorda com dor, né? Então nós precisamos entender. Ele acorda com dor e aquela dor no passar dos dias só vai aumentando, aí ele vai no médico, aí não tem nada, não tem nenhum tipo, né, de lesão, mas a dor tá ali, aí ele fala para você, parece que meu osso, né, que tá doendo muito, eu sinto uma dor no osso, parece que eu sinto uma dor por trás do osso. Não, eu tô com uma dor no meu tendão. Eu sinto que meu músculo, parece que o meu músculo tá rasgando. Então, tudo isso a gente precisa entender. Então, qual é o motivo da lesão? Houve algo físico, realmente, ou essa dor começou assim, ela surgiu do nada. Então, nós precisamos ter esse entendimento. E também precisamos sempre analisar as emoções predominantes, né? Hoje, o paciente, para mim, ele não precisa praticamente falar nada. Ele entra em contato comigo, ele me dá a lesão, né? O motivo pelo qual a queixa que ele quer tratar,
E aí, quando ele chega no paciente, ele chega no consultório, eu já bato o olho nesse paciente e eu já faço as minhas observações, né? Através do formato do corpo desse paciente, né? Da postura desse paciente, porque na psicoenergossomática a gente também vê um pouco relacionado à postura do paciente, como o paciente senta, qual é o tom de voz desse paciente. O paciente está te olhando enquanto você está fazendo a anamnese, ele está prestando atenção em você ou ele está olhando para o lado, está olhando para o consultório, ele leva alguns segundos para te responder quando você pergunta. Então, tudo isso, pessoal, é indícios. São indícios que nós precisamos anotar ali na nossa anamnese, colocar ali no nosso rascunho, porque isso são indícios que vão ajudar, nos ajudar na hora de montar o nosso protocolo de tratamento, tá bom? Alguma dúvida com relação a isso, galera? Então, tá ok. Então, aqui, após realizarmos uma anamnese bem ampla, conseguimos ter parâmetros para nos direcionarmos na montagem de um protocolo de tratamento eficaz e de resultados. Ela sempre será o nosso carro-chefe, tá? E essa anamnese também, pessoal, ela precisa ir sendo refeita no decorrer, né, das sessões, conforme o nosso paciente for melhorando. Esse protocolo de tratamento, ele também precisa ir sendo refeito, né? Não é porque nós iniciamos com um protocolo lá, às vezes de 10 pontos, que nós vamos fazer, e o nosso paciente vai melhorando, que nós vamos manter esse protocolo. Então, conforme ele for evoluindo, esse protocolo precisa ir evoluindo junto, sempre, tá bom? Então, isso também é um detalhe muito grande que vocês precisam se atentar. Porque se o paciente está evoluindo, o tratamento dele tem que evoluir junto. Então, tem que ser uma sequência, tá bom? Então, enquanto o paciente faz ali mais ou menos uma manutenção do estado de doença dele, a gente faz a manutenção do protocolo. Vocês vão perceber que depois de umas 4, 5 sessões, vocês já precisam começar a mexer nesse protocolo de tratamento, porque ele vai te trazendo os resultados que ele está conseguindo com o tratamento e vocês precisam também fazer a modificação desse tratamento, adequando esse tratamento para o estado de saúde que ele se encontra dentro ali de todo aquele período que ele vai ficar com vocês, tá? Às vezes vocês iniciam aí um protocolo de tratamento com um paciente com 12, 11, 12, 13 pontos, depois de um mês, onde ele vai estar ali com vocês toda semana no consultório, depois de um mês, vocês já estão ali com 9 pontos, com 8, com 7, né? Eu já cheguei a ter paciente com 4 pontos de aurícula para fazer uma manutenção do estado de saúde dele, tá bom? Então, a gente precisa ir evoluindo sempre o nosso protocolo de tratamento, conforme o nosso paciente também vai evoluindo, tá ok? Bom, pessoal, vou mostrar para vocês alguns depoimentos agora das alunas que já fizeram esse curso com a gente. Vocês devem pensar quem são essas duas professoras, de onde elas vieram, né? Muita gente não conhece a gente ainda, então eu trouxe aqui 3 depoimentos de 3 alunas bastante especiais. A primeira é da Lu, que ela fala que ela amou, que superou totalmente as expectativas dela, que ela já quis conhecer um pouco mais, trabalhar com a área, né, se aprofundar, é o que eu falo, gente, a gente não se cansa de se aprofundar nessa área, né? Eu e a Tati, pelo menos, a gente é suspeita aqui, porque a gente se aprofunda o tempo todo. Outra é a Bárbara, que ela fez o curso de formação para agregar nas PICs, né? E depois ela pôde também experimentar nela mesma, aplicou com melhoras físicas, sintomas físicos, sintomas emocionais,
E confirmando que o conceito de saúde vai além do sintoma físico, é isso que a Tati vem falando, né? A gente, as PICs não chamam PICs à toa, práticas integrativas e complementares. A gente olha o paciente como um todo, por isso que a gente faz esse monte de pergunta que a Tati falou até agora, por isso que a nossa avaliação é demorada, a gente demora bastante tempo, e a gente entra como complementar a tudo que aquela outra paciente faz. A gente sabe também que a questão do desequilíbrio na medicina chinesa, mas o que traduz como doença na medicina ocidental, ela não tem uma causa só. Muitas vezes ela é multicausal, né? Ela vem de diversas causas diferentes. Então, a gente atua em diversas frentes para ajudar essa paciente na melhora das queixas dela, né? E por último aqui, eu trouxe o depoimento da Larissa, que começou como minha paciente, depois ela me perguntava demais as coisas, estava procurando um caminho para seguir. Nas práticas integrativas, ela encontrou uma luz, fez o curso de auricular e já se beneficiava muito como paciente, e agora ela é uma terapeuta excelente, que trabalha não só com a auricular, né, porque ela começou com a auricular, mas ela está em outros, ela foi fazendo outros cursos e tem um tratamento completo na clínica dela hoje, mas esse curso foi a porta de entrada para essa jornada da vida dela, né? Então, muitas vezes, a gente fica na dúvida, né? Como paciente, como terapeuta, será que eu faço? Será que eu não faço? Eu gostei como paciente, mas será que vai ser bom para os meus pacientes também? E essas pessoas que vêm experimentando o outro lado, esse lado como terapeuta, têm gostado muito, estão se aplicando, estudando muito todas elas, são pessoas que não param de estudar, para a gente sempre trazer melhora da qualidade de vida para quem? Para nós, porque a gente aprende demais, né? Quando a gente está estudando, a gente aprende, a gente pode também colocar na nossa prática diária, na nossa família, que muitas alunas também vêm procurar para tratar um familiar, um filho, uma mãe, um marido, né? A gente sempre tem o pessoal capenga na família, que eu brinco que quando eu fiz, eu tratava a família toda, né? Tudo quanto é tipo de problema a gente encontrava ali dentro da família. E acaba se encontrando e colocando isso como uma prática de vida, né? Como um sentido profissional, mas com esse cuidado, com esse carinho que traz tantas alegrias, né, Tati? Sim, sim. Eu também tenho um caso parecido com esse da Sá, com a Larissa. Eu tenho a Priscila, que era. A Priscila veio como paciente para mim em 2015, paciente extremamente enxaquecosa, de ter que ficar em quarto escuro, de não conseguir dirigir, de ter que passar o dia todo sem trabalhar. Ela começou e também foi em vários médicos, tomando remédios fortíssimos e ninguém resolvia as dores. Quando ela veio para a acupuntura, a vida dela foi mudando, 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 mudando. Em 2019, ela entrou para o curso, fez o curso e atende aí maravilhosamente. Ela é fisioterapeuta, né? Então, ela trabalha e ela atende muito idoso também. Então, idoso ama a acupuntura auricular e a auriculoterapia, gente. Eu falei isso para vocês na aula de ontem, né? Que eu atendo bastante idoso. Então, assim, eles adoram, né? A acupuntura auricular e a auriculoterapia. Eles sentem uma melhora muito grande. A gente fala que nós temos os dois extremos, né? Nós temos as crianças que respondem maravilhosamente bem com o aurículo, né? Que estão aí no começo da vida com toda energia, com todo gás. Nós temos os idosos que já estão partindo aí, né? Para a finitude. Então, esses dois extremos de um excesso de Yang que nós temos na criança e um excesso de Yin que nós temos no idoso, esses excessos, eles respondem maravilhosamente bem com a acupuntura auricular e a auriculoterapia, e eles respondem muito mais rápido, né? É muito interessante ver os processos dos idosos, o quanto eles respondem bem com essa técnica, né? E a Priscila também é uma fisioterapeuta
especializada neste público. Então, ela usa com todo mundo. Todos os pacientes dela, depois que ela termina a sessão de fisioterapia, recebe uma acupuntura auricular. E ela fala que o dia... Ela, às vezes tem paciente que ela brinca, ela fala assim, não, hoje nós não vamos colocar semente não. Você vai por sim, senhora. Sim, senhora. Né? E depois nós vamos vir também falar, nós vamos fazer uma aula para vocês que a gente já está programando, para trazer dicas para vocês de como vocês incrementarem, aonde que vocês vão colocar a acupuntura auricular e a auriculoterapia na vida profissional de vocês. Então, para quem já trabalha com terapia, em que momento você vai utilizar? Como que você vai incluir essa técnica para o seu paciente? Quando? Como? De que maneira você vai incluir? Né? O quanto que você vai agregar no seu tratamento? O quanto que você vai cobrar por esse tratamento? Como você vai chegar no seu paciente? Nós também vamos trazer dicas para vocês a respeito desse assunto, que sempre traz dúvidas, né? A gente sempre sente isso no curso, muitas dúvidas com relação a isso, né? Quanto cobrar de uma acupuntura auricular, de uma auriculoterapia, tá bom? Então não percam aí nas nossas próximas aulas, nós vamos já trazer isso para vocês, porque a gente já sentiu isso, né? Algumas pessoas vieram no particular conosco fazendo esse tipo de pergunta, então nós já vamos trazer isso para, deixando aqui um spoiler do que nós vamos trazer para vocês também, tá bom? Além dessas 3 aulas. Bom, e aproveitando que a Tati falou da enxaqueca, né? Quem está gostando, já deixa o like aí, viu, pessoal? Já deixa o like pra gente, comenta se está gostando, o que vocês estão achando. Mas o que eu quero saber de vocês é, quem tem dor de cabeça? Quem aí tem paciente com dor de cabeça? Aproveitando essa queixa que a Tati comentou aqui, que é tão comum no nosso consultório, e que tem um resultado tão rápido com a acupuntura, e principalmente com a auricular, a Tati vai trazer um estudo de caso hoje, falando sobre isso, bem interessante. Vou colocar aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu trouxe um exemplo de estudo de caso, até para que vocês também possam perceber aí como eu direcionei, né, a anamnese. Então, o que eu trouxe de pontual neste caso para vocês e o que eu consegui de informações com relação a essa paciente. Então, aqui, uma mulher de 34 anos, né, se queixando de ansiedade, de agitação, forte crises de enxaqueca desde a adolescência, crises horríveis que apenas as medicações recebidas diretamente na veia traziam efeito. Então, era aquela paciente enxaquecosa que, a hora que começava uma dor de cabeça mais forte, já tinha que ir para o hospital. Porque se ela deixasse a dor de cabeça evoluir, ela entrava num processo de enxaqueca tão grande que ela chegou a ficar internada por 24 horas, né? Umas 3 ou 4 vezes por conta da dor de cabeça, tá bom? Usuária de analgésicos e anti-inflamatórios desde então. E aí, o que acontecia? Chegava na TPM, todas essas dores aumentavam. E ela ainda sofria com cólicas menstruais, edemas nas pernas, que em alguns meses causavam dores e incômodos fortíssimos. Era muito interessante essa paciente, porque esses edemas que causavam esses incômodos, essas dores, né? Eles não eram todo mês, né? Alguns meses ela sentia, outros meses as pernas já não incomodavam tanto, né? E aí, como ela foi uma paciente que ela ficou comigo por 1 ano e meio, aproximadamente, 1 ano e 8 meses, o que a gente percebia, né? E o que eu fui ajudando ela a perceber, que no mês, quando ela chegava ali perto do momento, né, de entrar na TPM, se ela tinha passado por processos muito intensos de raiva, muito intensos de frustração, passado por desentendimentos muito grandes,
essas pernas inchavam e essas dores nas pernas passavam a incomodá-la imensamente. E ela é uma advogada, né? Então, o advogado, o que ele faz no dia a dia dele? Ele resolve problema, ele resolve pepino, ele tenta resolver briga. Então, né, tudo isso, esse contexto todo, esse ambiente onde ela vivenciava, né, todo o seu momento de trabalho no dia, que a gente sabe que muitas vezes um advogado passa aí 10, 12, 14 horas dentro de um escritório, né, dependendo a ação que ele tem, a quantidade de trabalho que ele tem. Então, toda essa frustração, essa apreensão, essa raiva, essa ansiedade geravam nela todo esse quadro, tá bom? E aí agora eu vou trazer para vocês um exemplo dos protocolos de tratamento. Como que um protocolo de tratamento eficaz ele é montado, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber qual é a região da queixa, né? Então, qual a parte do corpo da queixa daquela nossa paciente. Então, no caso dessa paciente, era a cabeça, né? E ela tinha uma enxaqueca completa. Então, ela sentia dor na cabeça toda, tá? Então, quais os pontos que eu tinha que pegar? Frontal, temporal e occipital. Já vou deixar um spoiler aqui para vocês. Se o paciente de vocês tiver dor de cabeça frontal, é apenas o ponto frontal que vocês vão pegar. Se for só temporal, é apenas o temporal que vocês vão pegar. Mas no caso dessa minha paciente, a dor de cabeça era na cabeça toda. Então, quando a dor de cabeça dela vinha, começava na região frontal, rapidamente passava para a temporal, e ela falava que quando chegava na região temporal, ela falou que esparramava pela cabeça toda, chegando até a região occipital e trazendo, inclusive, uma sensação de peso muito grande na região occipital. Tá bom? Então, aqui, primeiro ponto do nosso tratamento, né? Primeira questão do nosso tratamento, nós precisamos olhar para a queixa do nosso paciente. Segundo ponto do nosso tratamento, da montagem do nosso tratamento, que nós vamos avaliar aí. Quais são os pontos energéticos para o tratamento? Então, o que está vinculado? E no caso do ponto do coração aqui, vocês vão ver no nosso curso que ele está vinculado diretamente com a ansiedade. E o fígado com a raiva. E a vesícula biliar é o meridiano que nutre toda a cabeça, né? Então, nós falamos na medicina tradicional chinesa que por onde o meridiano passa, ele nutre. Então, o meridiano da vesícula biliar, ele passa por toda a nossa cabeça, né? Então, ele passa por vários pontos da nossa cabeça. Então, ele é o grande nutridor da estrutura da nossa cabeça. Então, por isso esses pontos. E os pontos para diminuição das dores e ativação do sistema imunológico e endócrino. E aqui os pontos escolhidos foi Shenmen, tálamo e adrenal. E aí lá no nosso curso, vocês vão ter esses pontos aqui, os pontos que são considerados os pontos para diminuição de dor, para ativação do sistema imunológico e endócrino, nós chamamos eles também de pontos funcionais ou pontos multifuncionais. Vocês vão ter uma tabela no nosso curso de todos esses pontos, com todas as explicações do para que eles servem, né? Então, para que serve o Shenmen? Para que serve o tálamo? No caso do tálamo aqui, qual é a função dele, né? O tálamo é a região do cérebro onde é fechada a comporta medular de dor. Então, toda vez que a gente tem uma dor, o tálamo ele fica extremamente ativado. Então, quando a gente coloca uma semente no ponto do tálamo, a gente ajuda a aliviar esse tálamo até que ele consiga entrar num estado onde ele não fica mais ativado. E aí a nossa dor diminui bastante, tá bom? Então, aqui só trazendo um exemplo para vocês do que é um ponto funcional ou um ponto multifuncional. Então, são esses três parâmetros aqui que nós sempre utilizamos, eu e a professora Sabrina, na hora da montagem de um protocolo de tratamento, né? Eu vou comentar aqui com vocês bem rapidamente. Já aconteceu de pacientes chegarem para mim, né, entrarem em contato, marcar uma sessão, e aí, durante a primeira sessão, eles me contarem que eles já haviam feito acupuntura com outros profissionais, né?
tudo bem, tá tudo certo. Se ao invés dele voltar com outro profissional, ele me procurou, alguma coisa tem, e eu nunca entro nesse mérito da questão com o paciente, né? Só que o que acontece? Passa aí 2, 3, 4 sessões, às vezes o paciente chega e fala assim: por que seu tratamento é melhor? O que seu tratamento tem de diferente do outro acupunturista que já me tratou? Isso é o exemplo do que é montar um protocolo de tratamento. Fica nítido isso, fica claro. Quando isso acontece, né, é porque a maneira que o outro profissional ele utiliza para montar o protocolo de tratamento dele não está trazendo uma eficácia tão grande, tão rápida para aquele paciente. Por isso que ele deixou aquele acupunturista e veio até mim. Né? Então, assim, já aconteceu isso comigo, gente, várias vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Por que o seu tratamento é melhor? Eu falo, é porque a maneira com que eu monto o seu protocolo de tratamento, eu te olho de cima e embaixo, eu te entendo, eu tento te entender de cima a baixo, e eu não coloco ponto pra, né? Por que eu coloco esse ponto? Eu não ponho ponto pra dor de cabeça, né? A sua cabeça dói, eu preciso pegar ponto frontal, temporal e occipital, mas por que essa cabeça inteira dói? Por que essa cabeça pega fogo? Por que essa cabeça é tão preocupada? Por que essa cabeça quer ser tão perfeita? Entenderam? Como que são, né, esses parâmetros que a gente vai aí no nosso dia a dia, no consultório, que a gente vai encontrando com relação aos nossos pacientes, tá bom? E eu vou trazer aqui agora para vocês, nessa mesma paciente, né, eu chamei de tratamento secundário. Então, o tratamento primário é aquele tratamento ali de 3 semanas, é o tratamento de 3 semanas dessa paciente. Aí, quando ela chega ali, ó, naquela semana de TPM, uma semana, 10 dias antes de menstruar, que aí começam todos esses outros sintomas, ela já começa a sentir uma cólica aqui, outra ali, as pernas já começam a inchar, né? Então, quais os pontos que eu vou colocar? Então, eu faço uma mudança nesse protocolo, vocês vão perceber que eu acrescentei alguns pontos, que é justamente para ajudá-la, né, nesse processo, poder ajudá-la nesse momento, né, do ciclo dela, e ajudar nesse momento onde a cabeça dela muitas vezes chega até doer mais, né, do que nas semanas anteriores. Então, aqui, mais uma vez, o local da queixa, né? Regiões acometidas, então frontal, temporal ou occipital, né? Os pontos energéticos. No slide anterior, aqui eu mostrei para vocês vesícula biliar, fígado e coração. Nesse slide agora, vesícula biliar, fígado e coração se mantiveram, mas os rins foi colocado por quê? Porque ela não incha, ela não tem edema nas pernas, esse edema não provoca dores, né? Então, os rins, ele vai trabalhar imensamente e vai ajudar muito nesse processo, né? Para ajudar nesse processo de desinchar essas pernas, né? Coloquei também o ponto do útero, por quê? Por conta das cólicas. E, obviamente, né, o ponto das pernas. Porque aonde fica esse edema, onde fica esse inchaço, onde fica essa sensação dolorida, muitas vezes da pele até rasgando de tanto inchaço que a paciente acaba aí nos trazendo, tá bom? E aí os pontos para diminuição das dores e ativação do sistema imunológico e endócrino, aqui eu já mudei também. Eu mantive o tálamo, porque ele é um ponto que vai trabalhar muito todas essas dores, como eu já falei para vocês no slide anterior, ele vai ativar o sistema de comporta medular de dor e vai fechar esse sistema, então essa dor vai diminuir. E aí
nós colocamos aqui o ponto zero e o ponto subcórtex também para ajudar em todo esse processo, né, de diminuição desses sintomas de TPM, de diminuição dessas cólicas, diminuição desses inchaços e principalmente, né, das dores de cabeça, das enxaquecas. Essa foi uma paciente que ficou comigo, como eu falei para vocês, por mais ou menos de 1 ano e 6 meses a 1 ano e 8 meses, né? Aí ela recebeu alta, porque ela ficou aí praticamente 5 meses seguidos, sem ter nem dor de cabeça. E aí, quando ela chegou nesses 5 meses, ela também, né, através dos meus incentivos, ela começou a fazer atividade física, ela começou a cuidar um pouco mais da alimentação, que isso também é nosso papel enquanto terapeutas, né, de incentivar os nossos pacientes a buscar uma qualidade de vida melhor, além da acupuntura auricular e da auriculoterapia, né? E ela recebeu alta e hoje eu já atendi aproximadamente umas 6 pessoas que ela me indicou, né? Então, vira e mexe alguma colega, alguma amiga, né? Já teve a irmã dela que veio para fazer também tratamento de acupuntura comigo. Então, são esses pacientes que vão fazer a manutenção. Eu falo que são esses pacientes que fazem a manutenção da nossa agenda. Então, quando nós trabalhamos aí com efetividade, quando nós realmente ajudamos esses pacientes a melhorarem suas qualidades de vida, são eles que vão ajudar a fazer a manutenção da nossa agenda aí, sempre cheia, com pacientes para a gente atender todos os dias aí no nosso consultório. Tá bom? Então, era isso, né, que nós tínhamos para trazer para vocês hoje nessa aula sobre dores musculoesqueléticas. E a gente queria que vocês conversassem um pouquinho. Alguma dúvida, né? Aí, se vocês já trabalham com pacientes com dores musculoesqueléticas, né? Qual a área que vocês atuam? Quais as técnicas que vocês trabalham? Acho que a Arlete falou ontem que é reflexologista, né? Então, quem está mais aí, a Isabel, quem está por aqui com a gente, se quiser compartilhar, né? Quais são as técnicas terapêuticas que vocês trabalham? Bom, enquanto o pessoal vai respondendo, gente, eu preciso lembrar vocês que amanhã a gente tem a nossa última aula. E nessa última aula, a gente vai liberar uma palavra-chave para quem assistiu as 3, para vocês preencherem um formulário para poder receber o material das aulas, o material das 3 aulas, que amanhã também vai ter um material. Então, fiquem com a gente, que vocês não vão se arrepender, tem muita coisa boa ainda para vir. Na próxima aula ainda tem muita informação importante. Anotem tudo que vocês precisarem, tragam as dúvidas para a gente aqui, para a gente conversar um pouco durante a aula, para a gente poder. É a última já, mas a gente tem muito material disponível, a gente está sempre soltando lives, soltando aulas, vai ter o nosso curso também, que quem tiver com a gente vai ter uma condição especial, e quem ficar com a gente amanhã, até amanhã, vai ter esse bônus de poder ter o material de aula que a gente apresentou ontem, hoje, e que vai apresentar amanhã também. Então é isso. A Isabel está falando aqui que ela está sendo atendida e está em busca de informações. É assim que começa, Isabel. É assim que começa. A gente começa com uma pulguinha atrás da orelha. Nossa, mas o que é esse negócio? Por que ele funciona? O que ela fez em mim? Essa mulher é bruxa, né? Deixa eu procurar saber aqui. Como que ela descobriu que eu estou pensando isso? Como que ela descobriu que eu sinto isso? Que eu tenho essa emoção, É né? isso aí. A Fabiana É também não isso mesmo. atua, consegue, Fabiane, o curso é para quem não, quem está começando como porta de entrada, tá? Mas também vai ter muita informação que no decorrer vocês vão evoluindo no conhecimento e vão ser informações mais complexas
para quem já fez o curso lá atrás e quer relembrar, ou para quem está numa outra área, por exemplo, da reflexologia, ou massoterapia, ou aromaterapia. Então, fisioterapia, educação física, o bom desse curso, né, dessa aula, é que ela é democrática, né? Às vezes a gente está pensando em mudar de profissão, não sabe ainda que profissão que quer, está pensando em fazer um curso de acupuntura sistêmica, mas não tem certeza, que era o meu caso. Eu queria fazer, mas eu não sabia se eu ia gostar, se ia dar certo, se eu ia entender. Eu comecei pelo de auricular e logo depois eu parti para o curso de acupuntura sistêmica, que para mim foi muito rico esse conhecimento, né? O que mais, a Bianca? Tá estudando um pouco mais, principalmente nos casos dos familiares. Bianca, é assim, no começo a gente trabalha de graça, tá? Então, a gente vai atender todos os familiares. Eu lembro que eu atendia desde o meu afilhado, que na época era bebezinho, até meus avós. Então, É dor verdade. crônica, muito legal para a gente trabalhar. As dores crônicas são bem interessantes. Fabiane, obrigada pelo elogio com relação à aula. A auriculoterapia é um assunto Fernanda. à parte na nossa jornada, na nossa vida. Tanto eu quanto a Sabrina somos apaixonadas por esse tratamento, né? Por É. todas as benesses e as maravilhas que ele é capaz de proporcionar. Então, não tem como a aula não ser boa, porque é o que a gente acredita, é o que a gente trabalha há muitos anos, né? Eu já estou há 16 anos atuando, a Sabrina um pouco mais que isso. Então, assim, realmente é algo que nos fascina. E nós tivemos, né, o cuidado de montar um curso para quem quer começar do zero, né? Então, as explanações, elas são todas dessa maneira, né? Trazer para vocês a informação de uma maneira leve, de uma maneira cheia de conhecimentos, mas com explicações fáceis e tranquilas para que vocês possam se orientar, né? A gente quer fazer desse curso uma porta de entrada para vocês nesse deslanchar aí da carreira profissional de vocês, né? Isso que nós queremos. Nós queremos agregar com facilidade uma técnica, duas técnicas, né, que são tão maravilhosas. Eu falo que essa é a nossa missão, minha e da professora Sabrina, tá bom? A Fernanda E o aqui, bom dessas técnicas é que elas requerem um investimento no curso, mas a prática do dia a dia, o investimento é muito baixo, né? Porque as sementes de acupuntura são muito baratas. O que você vai ter ali é uma pinça que você vai precisar gastar um pouquinho mais, em torno de R$ 30, né, Tati? Uma pinça de auricular. mas que nem a minha pinça é a mesma até hoje, tá, gente? Então, É a a minha eu mesma. tenho duas, porque uma eu deixo no consultório e uma Eu eu deixo tenho um aqui em casa, porque eu ciúme tenho dela que eu me experiência. pelo. Eu tenho um ciúme dela que eu me pelo. Eu não deixo ninguém botar É, a mão na minha pinça. Ela é minha relíquia. É minha estimação. então. E a semente é muito barata. Você vai gastar ali em torno de R$ 5, R$ 6 e vem 70 sementes. Com 70 sementes, você faz aí de 8 a 10 atendimentos, né? E quanto você vai cobrar? Depois a gente vai pensar em conversar um pouco sobre isso. Mas eu falo que investimento é de tempo. É você sentar, você estudar, você entender, você avaliar, você transferir aquilo que aquela pessoa te falou para um protocolo, né? Transferir tudo que você ouviu, que você captou daquele atendimento para um protocolo que vai fazer a diferença na vida da sua paciente. E é isso que é importante. É com pouco a gente consegue fazer muita diferença na vida dos pacientes. Isso que é Nem legal. a Fabiane colocou aqui assim, Sabrina, obrigada. Uma vez fizeram em mim uns pontos, mas não aguentei, acabei tirando, parecia agulha. Isso aqui, Fabiane, é justamente o que é montar um protocolo de tratamento. É olhar para o paciente, fazer uma anamnese boa e entender que às vezes esse paciente está num momento tão agudizado que não dá para a gente colocar aí, às vezes,
8, 10, 12 pontos. Então, a gente precisa dar uma priorizada, uma reduzida na quantidade de pontos, até para entender como esse corpo vai responder, como esse sistema energético vai responder e como esse fator emocional vai responder, tá bom? Então, é tudo isso que a gente traz aí no curso para vocês. Porque às Nossa vezes vocês vão experiência. ter que iniciar um tratamento aí com 5, 6 sementes no máximo. E se o paciente já chega para vocês na primeira sessão e fala assim, eu tenho dor em tudo, eu sou muito sensível, vocês já precisam entender que vai ter que, a princípio, ser um protocolo de tratamento mais enxuto, porque senão corre o risco de fazer como você fez. Monta um protocolo de tratamento mais amplo e aí você não consegue ficar com as sementes na orelha, porque realmente elas estimulam muito. Demais, E quando a gente está com dor, a gente está inflamado, esses pontos eles ficam mais doloridos mesmo. Então, se a gente tiver 6 pontos na orelha, muitas vezes a gente consegue ficar. Por quê? Porque existe uma acomodação, né, desse nível de dor do pavilhão auricular. Então, depois de 2, 3 dias, esses pontos eles já não doem mais. Mas às vezes a pessoa está com tanta dor que ela não consegue esperar esses 2, 3 dias. Se ela tiver 6 pontos, ela tem um nível de dor. Se ela tiver 12, vai dobrar. E aí vai ficar mais difícil ainda dela fazer a manutenção desse tratamento. Tá bom? Então, tudo isso a gente precisa pensar na hora de montar um protocolo também, tá bom? Por isso que você não conseguiu ficar com as sementes. Bom, então é isso, pessoal. A gente espera vocês amanhã, onde a gente vai ter esse tema tão especial, que é o tema de saúde mental, né? É um tema que a gente vem trazendo muitos pacientes com queixa, né? Todos os pacientes, mesmo que ele chegue com uma dor no joelho, ele vai ter um aspecto ali de um desequilíbrio da saúde mental, bem comum na nossa sociedade. Então, é bastante importante que vocês assistam também, até para acompanhar, se vocês quiserem o material também, a gente vai ter bônus especiais para vocês. Então, fica com a gente tem muita coisa para ensinar ainda, né, Tati? Isso aí, Sá. Esse tema de saúde mental hoje, gente, eu falo que tem períodos, né, de nichos aí de paciente que a saúde mental ganha das dores musculoesqueléticas. Tá bom? Então, é isso. Então, até amanhã. Esperamos vocês às 20 horas aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre acupuntura auricular. Até mais, Tchau, pessoal. pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.